Ai, eu tô com uma fome. Tudo bem com você? Mais um domingo que a gente tá junto. E aí, você tá com fome ou não tá? Eu tô sempre com fome. Mas tem gente que eu conheço aí que tem muita fome. Quando tá com fome, fica até de mau humor. Você é assim também? Fica de mau humor quando tá com fome? E se a gente não tivesse muita coisa para comer? Às vezes a gente fica, não tem nada para comer, mas nada do que a gente queira. Às vezes a gente quer umas coisas diferentes. Mas comida tem. É ou não é verdade? A gente fala, ai mãe, não tem nada para comer. A mãe sempre arruma alguma coisa pra gente comer. Vocês já repararam? Pois é. E se não tivesse nada mesmo para comer? Ia dar uma fraqueza, uma moleza, a gente ia ficar sem energia, a gente ia ficar magrinho, pálidozinho, branquinho, assim. A gente ia ficar sem energia, então a gente ia ficar deitadinho, sem força para brincar, sem força para correr. Não é fácil. A gente sabe que essa é a necessidade de muita gente que não tem comida direito em casa. Por isso que nesse período as pessoas estão arrecadando cestas básicas, né, dos alimentos básicos para se consumir. Inclusive a nossa igreja também está arrecadando. Se você quiser saber mais alguma coisa, é só entrar em contato com a nossa igreja que eles estão arrecadando alimento. Mas a gente tem que orar por essas pessoas e também ajudar, não é mesmo? Então a gente já viu que ficar com fome não é legal. Não é legal mesmo. Lá no Novo Testamento, o Novo Testamento, que já foi aquela parte menor da Bíblia, que é a parte que a gente sabe que conta sobre Jesus. O Novo Testamento foi todo escrito na língua grega, que era a língua mais falada na época. E diário significava todo dia. Então, uma coisa que a gente precisa para todo dia. E foi isso que Jesus fez quando ele fez a oração do Pai Nosso. Ele pede o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, não é o pão, não. É o nosso alimento essencial. A gente pede para Deus todos os dias. Então, Deus vai mandar, a gente está pedindo a Deus para nos suprir hoje. E amanhã a gente confia que Deus vai nos suprir também. Deus vai atender as nossas necessidades. Entenderam? Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou pedindo meu alimento para hoje. Eu não estou pedindo meu alimento para amanhã. Eu estou pedindo para quando? Para hoje. E outra coisa, eu estou pedindo para Deus chocolate, bala, pirulito, bombom, refrigerante. Não. Eu estou pedindo o pão. Eu estou pedindo o que é o importante, o que é essencial. Lembra que nós já falamos lá no começo dos nossos vídeos, das nossas aulas, que o pudim até podia faltar, mas o arroz com feijão Deus não ia deixar faltar? É bem isso. Então, o essencial Deus não vai deixar faltar. Entenderam? Tem algumas histórias na Bíblia muito interessantes sobre isso, nós vamos ver duas hoje. A primeira está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Então vamos lá? 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa tigela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos.
Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Vamos prestar atenção nessa história? Lá não chovia há muito tempo. Israel estava sofrendo de seca. E a gente viu na aula passada que quando a gente não água a sementinha, o que acontece? A planta não cresce. Não é isso? Então, para a semente crescer, ela precisa de água. Não foi isso que a gente disse? Pois é. Então, se estava com uma seca muito grande, estava muito tempo sem chover, é claro que as plantações estavam sofrendo com isso. E com isso as pessoas também estavam ficando sem comida. E aí Deus virou para Elias e falou: você vai lá na cidade de Sarepta, que uma mulher viúva vai te receber e você vai pedir comida para ela, ela vai te dar comida. E Elias foi no portão da cidade. Elias se deparou com a viúva e ela estava colhendo lenha. Aí Elias virou para ela e falou assim: você me dá água? Aí ela falou: tá bom. Ela falou, pegou água, deu para Elias. Aí ele virou e falou assim: agora você me dá um pão? Tô com fome, me dá um pão? Aí ela falou assim: olha, Elias, vou ter que conversar com você, vou te falar uma coisa. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho. E depois nós vamos provavelmente morrer de fome, porque não tem mais de onde tirar comida. Aí ele falou: olha, então você vai fazer o seguinte, você vai lá, faz um pãozinho para mim, e do que você sobrar, você faz para o seu filho e para você, vocês vão comer. E ela fez. E sabe o que aconteceu? Não faltou comida. Elias falou para ela: enquanto tiver seca, enquanto tiver sem chuva em Israel, você e o seu filho não vão passar fome. E foi exatamente isso que aconteceu. Multiplicou e aqui eles falam no versículo 15, e comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Fala que tinha muita comida que estava esbanjando? Não, só fala que eles comeram por muitos dias. Então as necessidades daquela mulher, do seu filho, foram satisfeitas, porque Deus assim cumpriu a sua palavra. Mas sobrou, esbanjou, fez banquete? Não, mas o pão deu para eles comerem. Não é isso? Agora nós vamos ver uma outra história que também fala sobre isso. Elias tinha um discípulo, que era Eliseu. E Eliseu também teve uma viúva que correu atrás dele. E chegou e falou assim: Eliseu, olha, meu marido faleceu. Ele temia a Deus, só que ele deixou dívida. E agora o homem que meu marido devia está querendo cobrar a dívida e pegar os meus 2 filhos para serem escravos dele. Naquela época isso podia, tá? Hoje não pode mais não, mas naquela época era comum. Aí ele falou: e agora, o que eu faço? Ele falou: faz o que você tem em casa? Ela falou: eu só tenho um jarro de azeite, só, mais nada. Ele falou: então você vai nos seus vizinhos, pede para eles vasilhas emprestadas, jarros emprestados. Pega um monte. Aí ela foi e pegou um monte de jarro emprestado. Aí ele falou: você vai derramar o jarro, o azeite do jarro, nas outras vasilhas. E ela fez. E ela foi derramando aquele azeite naquelas vasilhas, e foi derramando, e foram enchendo, as vasilhas foram enchendo de azeite. Ela só tinha um jarro de azeite. E ela foi enchendo várias vasilhas de azeite. Quando ela chegou pro filho dela e falou assim: é a última? Eles falaram: mamãe, essa foi a última, não tem mais. Parou de descer azeite do jarro. Parou de escoar. E aí ela foi lá atrás de Eliseu. Falou: e aí, Eliseu, e agora? O que eu faço? Ele falou: agora você pega todos esses jarros de azeite e vai vender. Para aí ela ia conseguir o dinheiro e pagar o quê? A dívida dela. Então, o que a gente aprende nessa história? Que a gente também tem que trabalhar para conseguir o nosso pão. Não é só ficar sentado esperando, tipo, ai, Deus, eu peço o meu pão de hoje, tá? Não. A gente tem que trabalhar para conseguir o nosso pão. O trabalho
É um presente que Deus nos deu. É dele que nós temos que conquistar o nosso pão. Então, da primeira história, a gente aprende a ter um coração moderado. A gente aprende a consumir as coisas de acordo com o que a gente pode consumir, né? Foi o que eu falei, não é esbanjar. Deus promete pra gente a comida certinho. E agora Deus fala o quê? Ei, você tem que trabalhar para conseguir as suas coisas. Pois é, para conseguir comer. Então, quando a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo a Deus o quê? Disposição para trabalhar. Não é? A gente não está pedindo só para o alimento cair do céu. A gente está pedindo para que Deus nos ajude a trabalhar e aí nós conseguimos comer a nossa comida, que não precisa ser nada de esbanjar. Pode ser um arroz e feijão muito gostoso e a gente vai ficar muito feliz, não é? Às vezes a mamãe faz uma comida gostosa e a gente fala que não quer. Às vezes a gente deixa a comida no prato. Tem tanta gente aí, tanta criança querendo ter um pratinho de comida e não tem. Pois é. E às vezes a gente fica esnobando, não querendo. A gente tem que prestar bastante atenção nas coisas. A gente não pode ficar jogando comida fora. Não pode mesmo. Mas quando a gente fala, repara que a gente fala no plural, ó. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque a gente está pedindo não só para a gente, mas para os nossos irmãos em Cristo, para que na verdade não falte comida na mesa de ninguém, para que ninguém fique sem comer. Não é mesmo? Então, vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de continuarmos estudando a Tua Palavra. Muito obrigada, Deus, porque nós temos a tecnologia nos ajudando nesse momento tão difícil, Deus, que não podemos sair de casa. Que o Senhor nos abençoe, nos dê disposição para trabalhar, para o papai e para a mamãe trabalharem, ó Deus, para colocarem comida dentro de casa. E que as crianças, ó Deus, possam aprender a valorizar o alimento, comerem de tudo, não jogarem comida fora, Deus. E que esse alimento não falte na mesa de ninguém, Pai. Nem o alimento físico, nem o alimento espiritual. Esteja conosco, nos dá um bom dia, uma boa semana na Tua presença. Perdão, Deus, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar nossas perguntas sobre a aula passada? Vamos? Vamos começar o nosso momento devocional. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você ora, você realmente confia que Deus vai fazer a vontade dele e que essa vontade é a melhor para a sua vida? Pense nisso por um instante. Em seguida, ore sinceramente, pedindo a Deus que tome conta de sua vida e o direcione para o centro da vontade dele. Não há melhor lugar para a gente ficar. Não mesmo. Vamos lá para as nossas perguntas, então, hein? Primeiro, Deus, quando escolheu Davi para ser rei, disse que ele teria de fazer outras coisas e não construir o seu templo. O que Davi fez em seu reinado? Está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3. Número 2. Construir o templo foi a tarefa do rei Salomão, filho de Davi. Riqueza e sabedoria não faltavam para Salomão. Ele foi o rei mais sábio e rico que Israel já viu. Você vai ler os textos que eu vou te falar, os textos bíblicos, e você vai desenhar o que foi doado para a grande construção. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 5, versículos 13 e 16. Então, 1 Reis, capítulo 5, versículos 13 e 16. 186.300. O quê? Desenha aí. Vamos lá. Abra agora em 1 Crônica, capítulo 29, versículos 4 e 7. E deixe sua Bíblia aberta aí, que tem um monte de coisa nesses versículos. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 4 e 7. 270 toneladas ou 8.000 talentos. 270 toneladas ou 8.000 talentos. Também nesse texto, tem aí, ó, 580 toneladas ou 17.000 talentos. 580 toneladas ou 17.000 talentos. Em 1 Crônicas 29, só no versículo 7, ele fala 615 toneladas ou 18.000 talentos.
E ainda nesse versículo, 3.420 toneladas ou 100 mil talentos. Bastante coisa, né? Vamos lá. Neemias, vamos então para a terceira pergunta. Neemias era copeiro do rei e não um construtor ou um engenheiro. Mas quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, decidiu fazer algo a esse respeito. Quantos dias Neemias demorou para terminar a construção do muro? Quantos dias Neemias demorou para terminar a construção do muro? A resposta está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Quarta pergunta. Jesus, antes de morrer, teve um momento de grande sofrimento, pois sabia que sua morte iria ser dolorosa, pois ele carregaria o peso do pecado do mundo todo. Uma de suas últimas orações foi muito marcante. Leia Mateus, capítulo 26, versículo 39, e pense no preço que Jesus pagou para salvar o seu povo. Então, vendo tudo isso, você vai escrever a oração que Jesus fez. Então, você vai ler Mateus capítulo 26, versículo 39, vai pensar no preço que Jesus pagou para nos salvar e vai escrever a oração que Jesus fez. Quinta pergunta. Fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser fácil. Na sua opinião, o que necessitamos fazer para fortalecer a nossa fé para cumprir a vontade de Deus em nossa vida? Sexta e última pergunta. Gerson curte muito futebol, mas o técnico do time sempre o deixa no banco. Ele raramente joga porque o treinador acha que ele não é tão bom assim. Se você pudesse aconselhar Gerson a não desistir do futebol, apesar das circunstâncias, o que você diria? Lembre-se da história de Neemias, que não era habilitado para construir um muro, mas terminou a obra. E uma curiosidade para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Você sabia que Deus colocou 365 vezes a expressão não temas em sua palavra, na Bíblia? Isso tem uma razão. Será que ele queria... O que será que ele queria dizer com isso? Nós devemos confiar em Deus. Crianças, um beijo, um bom domingo. A gente se vê domingo que vem. Tchau!